Amém, amém. Glória a Deus. Queria pedir a vocês para abrir no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. É o que nós vamos então hoje. E nós vamos ver então um ensino hoje do apóstolo João, um alerta, que ele faz aqui à igreja sobre falsos ensinos, sobre a heresia, sobre os anticristos. É interessante porque a gente sabe que tem um anticristo, mas aqui ele está falando dos mirins, daqueles que estão agindo, que agiam, já agiam ali na igreja e hoje continua com a mesma intensidade. Então, vamos lá, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis da verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca do que vos querem enganar. E a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Amém. Amém. É interessante quando nós lemos ali em Atos dos Apóstolos e falando um pouco da vida e da jornada de cada apóstolo, Pedro, a gente lê ali que ele fez um grande trabalho em Jerusalém. Paulo viajou muito, mas João não se fala muito do que ele fez. É interessante das viagens de João, mas tem algo tanto nas cartas joaninas, paulinas, como nas petrinas, algo muito em comum, que é aquilo que o Espírito Santo faz, que é o mover do Espírito Santo, e como cada carta ela vem realmente completando uma outra, João aqui, nessas cartas, como o pastor disse, ele estava muito preocupado com o gnosticismo, que era o que estava realmente trazendo ali, entrando com tudo no meio das igrejas. E as pessoas estavam, de alguma forma, perdendo a perspectiva daquilo que era a proposta do cristianismo. Porque o gnosticismo separava o homem do espiritual. Então, era como se fosse algo dividido, É como se fosse algo que, literalmente, vamos lá tomar um passe, uma reza, vamos num curandeiro, vamos em alguém que vai orar por nós, mas isso em nenhum momento vai mexer na tua vida, no teu caráter, no teu dia a dia, na maneira com que você anda, na maneira com que você lida, na maneira com que você se porta. Então, era assim, olha, o espiritual é o espiritual, o carnal é o carnal. E isso vinha totalmente contra aquilo que já foi Jesus Cristo. Então, eles não aceitavam que Cristo poderia ter sido 100% homem. Porque se ele era homem, ele não tinha como ser tão espiritual. Então, ele era só algo espiritual.
que acaba com toda a proposta do Evangelho, né? Então, só recapitulando isso para a gente entender o que ali João estava lidando e tratando quando ele está falando desses anticristos para a igreja. Agora, começando ali, né? Ele diz assim, eu acho interessante, filhinhos, na minha versão fala assim, esta é a última hora. Em algumas versões fala, estamos nos finais dos tempos, no fim do tempo, né? No fim. E é interessante a gente ler a Bíblia escrita 2000 anos atrás e fala assim, poxa, mas que estranho se falar de fim de tempo. E ele aqui está falando, olha, sabemos que já estamos no fim e faz 2000 anos e esse fim ainda não chegou, né? É um tanto quanto intrigante tudo isso. Mas estudando sobre isso, eu descobri algo incrível. Que na verdade Jesus ele vem em dois momentos, né? E Jesus ele veio inaugurar o fim. Ele veio para estabelecer o começo do fim. Então nós estamos vivendo o começo do fim. Estudiosos dizem que dá o nome disso de escatologia inaugurada. O fim só começou e nós estamos vivendo o momento do fim. Jesus então veio, e é interessante quando a gente lê o Velho Testamento, e muitos judeus, eles não têm essa revelação de que Jesus viria por dois momentos. Eles imaginam que esse Messias viria e teria todo o trabalho dele de remissão de pecado, e arrebatamento, e novos céus e nova terra. Mas nós sabemos, e a palavra nos ensina, que Jesus ele vem para concluir o fim. Ele volta para buscar a tua noiva. Então nós estamos vivendo o começo do fim. E ele voltará para concluir esse fim. Tá claro isso? Eu achei isso tão legal. Fez todo sentido, porque a palavra de Deus diz que um dia para o homem é como 1000 para Deus. Então quando Jesus começou... Toda se fala muito na igreja primitiva do fim, e esse fim foi dito por Jesus. Quem começou a falar do fim foi o próprio Cristo. Então, Jesus falar do fim é uma coisa, a gente falar do fim é outra coisa. Na perspectiva dele, esse que seja 2500 anos para o fim, não é nada. Então, nós estamos vivendo o momento do final dos tempos. Nós estamos inseridos nesse momento da história, né? Pós-Cristo. Deixa eu ver aqui. Então, João aqui, ele cita sobre esse anticristo, então ele fala assim, como ouvistes que vem o anticristo, mas já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele falou assim, olha, já é o sinal. Esses anticristos que se levantaram, né, nessa heresia basilar, que é uma base herética de querer negar a divindade de Cristo, porque é isso que eles estavam tentando fazer, já tinha sido estabelecida. E é interessante porque até hoje é assim. Até hoje esses anticristos, né, estão levantados, e muitos, né, e a palavra fala assim, eles saíram do nosso meio. É interessante quando a gente pensa, né, isso, eles saíram do nosso meio, mas eles nunca fizeram parte de nós. E quando a gente estuda a nova era, quando a gente estuda todos esses atalhos que as pessoas tentam encontrar para, de alguma forma, sentir uma energia, ter um contato com o sobrenatural, é muito interessante porque sempre é algo, um valor, uma coisa bonita que se encontra aqui, e na palavra. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, olha, tem aquele movimento todo que é o segredo, né? Que é um movimento que veio e que arrebatou.
muita gente para esse movimento do segredo, que na verdade é um valor bíblico, que é a fé. Eles ensinaram o povo a ter fé. Então, olha, nós temos que crer, vamos fazer um mural, vamos ali todo dia acordar, olhar para aquilo e confessar que aquilo vai acontecer, e vamos estar trabalhando todos os dias para que isso aconteça, e declarar, e que não sei o quê. Então, eles pegaram algo que saiu daqui e levaram para um contexto humano, e tem um cara trilhardário porque ele entendeu um princípio de Deus. E as pessoas têm visto o resultado, porque Deus age no princípio dele. E tem tido resultado. Então saiu daqui, mas nunca fez parte daqui. Não faz parte. E é isso que João aqui está falando. Porque se fizesse parte, jamais, jamais teria saído. Então a gente entende que o começo da igreja primitiva, eles tiveram alguma dificuldade de transmitir essa verdade, dessa base, daquilo que foi Jesus o Cristo. O homem ungido, o homem 100% homem, mas 100% Deus. Essa transmissão, ela estava sendo dificultosa, então ele escreveu 3 cartas martelando muito em relação a isso, Eu queria abrir um parênteses aqui e dizer que negar a Cristo também é, de alguma forma, quando a gente descentraliza Jesus, Cristo, e nós pregamos sobre o triunfo humano. Quando a satisfação, a gente prega sobre a satisfação e a necessidade do homem. Quando a gente, de alguma forma, nega a glória de Deus. Porque se a pregação da igreja não estiver centralizada em Cristo, na cruz, na regeneração, no arrependimento e na transformação que a cruz gera na vida do cristão, a gente corre um grande risco de estar sendo anticrístico dentro da igreja. Fecha aspas, era só um parênteses. Porque a gente sabe, não é isso que ali João estava falando, mas eu fiquei meditando sobre isso e falei assim, poxa, como é fácil a gente, de alguma forma, descentralizar a proposta central do cristianismo, que é a cruz, que é aquilo que foi Cristo, que, enfim, que é a nossa essência. Mas é interessante porque João, ele parte para um entendimento que eu acho que é muito importante ressaltar e que, na verdade, é maravilhoso o que ele traz aqui para nós, que é, ele diz assim no versículo 20, Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Mas vós tendes a unção que vem do Santo. Essa vem do Santo, ele está querendo dizer do Pai, Ele está querendo dizer de Cristo, ele está querendo dizer do Espírito Santo. Que vem do Santo essa unção. Que unção é essa, Que unção é essa? Que unção é essa, a não ser o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então, ele continua e fala assim, não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nós temos algo que nos diferencia de todo o resto da humanidade. Essa é a primeira verdade que a gente precisa estabelecer aqui. O que diferencia o povo de Deus do mundo é a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, veja bem, quando Jesus disse assim, eu vou, mas vos enviarei o Espírito Santo da verdade e ele vos guiará. Isso significa que o Espírito Santo em nós
nos capacita a sermos preservadores da proposta original do cristianismo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse é o trabalho, porque se nós confessamos, se nós cremos e vivemos o senhorio, é através do Espírito Santo. Ele tem... Veja bem, queridos, é o trabalho do Espírito Santo manter em nós, aqui João está nos dizendo, que é o trabalho do Espírito Santo em nós, nos mantermos na linha, para que a gente não vacile, para que a gente não se engane, porque a linha é tênue. Porque chegam para nós constantemente textos lindos, pensamentos lindos, filosofias lindas, e que chegam para a gente e é tudo tão bonito. Se não é o Espírito Santo em nós, é isso João falando, que é o que nos mantém. Eu não sei se vocês se lembram, é muito interessante, Jesus conversando com Pedro, ele diz assim, Pedro, o que é que estão falando de mim? Aí Pedro responde assim, Senhor, uns estão dizendo que tu és profeta, outros estão dizendo que tu és Elias, e isso e aquilo. E Jesus olha para ele e fala assim, tá, mas e você, Pedro, o que você diz de mim? Aí Pedro olha para ele e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele, presta atenção, isso é incrível, porque Jesus olha para ele e fala assim, Bartimeu Jonas, nome de Pedro, ele fala assim, Bartimeu Jonas, não foi carne nem entendimento que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo de Deus que te revelou essa verdade. Então ali Jesus atesta, né? Que essa verdade, ela vem através do Espírito de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, olha, isso não veio de você. Essa revelação não veio de você, mas veio do Espírito. Existe uma história, eu acredito que alguns aqui já ouviram, mas eu acho que ela cabe muito para exemplificar isso de uma maneira clara para nós. Um senhor, um homem que um dia ele comprou umas terras muito baratas, assim, uma coisa pichincha. E ele começou a ter muita dificuldade financeira, os anos passando, e ele não conseguia desencadear e crescer na carreira e trabalhar, e estava com muita dificuldade. E começaram algumas especulações de que essa terra dele tinha algo muito valioso ali. E até que ele decidiu, então, falar, bom, eu vou pesquisar, porque eu estou numa pindaíba aqui, tenho essas terras que eu comprei a preço de banana, mas será? E ele sempre questionou, e algumas pessoas diziam, até que ele decidiu um dia investigar. E para surpresa dele, ele descobriu que realmente nas terras dele havia muito petróleo. E só de royalties que ele ganhou por ser proprietário de uma terra com muito petróleo, mudou a realidade de vida desse homem. Ele realmente passou a ter uma vida, a desfrutar de uma vida que até então ele não sabia nem que existia. E o mais triste é que ele passou mais de 10 anos capengando, e aquilo ali estava todo o tempo disponível para ele. E eu vejo que esse ensino é exatamente, muitas vezes, o que acontece conosco. Nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos avaliar, a gente não consegue entender o poder, o tesouro que nós temos e carregamos em nós, chamado Espírito Santo. A gente tem.
mas está lá, muitas vezes enterrado, e a gente vivendo uma vida miserável, porque a gente não conseguiu dimensionar e desfrutar daquilo. Existem algumas razões para isso. Essa é polêmica, a gente não é muito convidado a pregar fora. Eu acho que quando os meus amigos pastores verem essa filmagem, eles não vão convidar mais. Mas enfim, vamos lá. Algumas razões das quais eu vejo que a gente não consegue mencionar. E uma delas, sabe qual é? De verdade, a gente não é ensinado. A gente não é ensinado porque isso não traz muito ibope para o poder eclesiástico. Porque é muito mais fácil então eu vou sair daqui assim, ó. É muito mais fácil nós sermos os famintos sedentos pelo ungido do altar, que tem toda a unção e o poder do Espírito Santo sobre ele. É muito mais fácil para o poder eclesiástico manter a igreja assim. Não é verdade? Então eu vejo que a gente não é muito ensinado desse poder que a gente carrega dentro da gente, porque... Não sei se vocês perceberam que o pastor cresceu, a barba dele é para ter mais unção. Mas a igreja cristã é a maior responsável por não desvendar o mapa do tesouro para a própria igreja. Porque o maior tesouro não está no altar. O maior tesouro, ele está silente, calado, sufocado, habitando dentro de cada um de nós. Quando a gente parar para pensar sobre isso, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é a maior arma que o inimigo tem para paralisar a igreja. É a maior arma para paralisar a igreja de Cristo, que a gente não tenha noção do poder que habita em nós. É a maior arma, isso é diabólico. No versículo 26 e 27 disse: estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. João, então, ele quer dizer aqui que, assim, a nossa inércia não muda o fato. O fato do tiozinho não saber que ele tinha petróleo não fez com que o petróleo evaporasse, sumisse, saísse de lá. A nossa inércia não muda o fato de que o Espírito Santo está doido para se manifestar. Eu lembro de um amigo meu, Stefano, que estava vivendo um momento na vida dele onde ele se permitiu que o Espírito Santo fizesse. Então ele orava, o povo era curado e não sei o que, aquela coisa linda. E ele falou assim: o Espírito Santo está sufocado. Está sufocado. Aquela palavra me marcou, ele me ligou chorando, contando, é um discípulo nosso de Orlando que andou com a gente, agora está em São Paulo numa igreja, e é um cara apaixonado pelo Senhor, apaixonado, e ele me ligou para contar, ele sempre liga para testemunhar, e Deus tem usado ele de maneira linda, incrível, e ele fala assim: Ju, ele falava para mim, o Espírito Santo está sufocado, tem tanta coisa que ele quer fazer, ele tem tanto para fazer.
Vocês já pararam para pensar que no primeiro século, nos primeiros 35 anos, a Ásia Menor, ela foi completamente invadida pelo cristianismo. Nos primeiros 35 anos pós-Cristo. E sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Que essa invasão, a igreja foi estabelecida e cresceu, sabe com quem? Pescadores, lavradores, galileus. Tinham judeus, mas era a sua grande minoria. Pessoas simples, 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 simples. Em 35 anos, a Ásia Menor tinha sido toda visitada. É tão interessante porque a gente lê Paulo dizendo que tinha lugares que ele chegava, que ele não precisava ficar porque já tinha sido visitada, o povo já tinha se convertido, a igreja já tinha sido estabelecida, e Paulo falava assim, eu não tenho nem o que fazer aqui. E isso foi diminuindo no 3º século, no 4º século, no 5º século. Sabe por quê? Porque as pessoas saíram do campo missionário e migraram para um banco de igreja. A verdade é essa. Para receber a unção de alguém. Eu entendo o nosso papel. Eu acho ele imprescindível. Eu não estou fugindo da responsabilidade. Mas existem momentos que dá vontade de mandar vocês saírem correndo daqui. Gente, vamos. Tem um monte de gente aí gorda. Tem tanto para dar do Espírito Santo que já recebeu, que já foi ministrado e curado e liberto e feito isso e aquilo e tal e tá enchendo, mas sabe? Tá na hora da gente entender aquilo que a gente carrega dentro da gente. É isso que ele está falando. Eu poderia ficar aqui dizendo para você sobre o anticristos. E quem são eles? E denunciando. Mas sabe o que a palavra diz? Que quem tem o Espírito Santo já identifica isso. Então eu prefiro gastar essa meia hora que eu tenho para falar do poder desse Espírito que habita em nós, que tem a capacidade de discernir todas essas coisas. Eu não preciso te dizer. O que eu preciso te dizer é isso. Há algo dentro de mim e de você que é poderoso, é suficiente para nos conduzir. Quando a conversão é genuína, não é? Nós aqui, há um tempo atrás, falamos de todo um processo, né, de conversão. E eu lembro que teve uma palavra que o pastor ele falou sobre ser convencido e ser convertido. Existe aquele que ele ainda está vivendo um momento de convencimento. Ele ainda não consegue desfrutar. Eu estou procurando aqui onde que eu escrevi sobre isso. Ah, achei. Ele ainda não consegue desfrutar. Eu escrevi aqui, né? Tornar-se a verdade da qual eu creio em uma vida da qual eu vivo. Muitos acreditam que é o caminho. Não são todos que tornam a sua vida essa verdade. Aí eu escrevi uma frase, essa eu mandei até para o meu marido, porque eu fiquei me achando com ela. A diferença do convencido e do convertido. Eu escrevi assim: o convencimento é retirar do cristianismo tudo aquilo que você precisa. E a conversão é retirar da sua vida tudo aquilo que o cristianismo precisa. Entende a diferença?
Quando a gente é convencido, a gente entra na igreja e a gente fala assim, o que tem de bom aqui para mim? É isso que eu quero. Mas quando a gente se conversa, a gente fala assim, Senhor, o que está ruim em mim? Tira. É o que o Senhor quer. Não é mais aquilo que eu quero. Não é mais sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, sobre essa minha vida. Mas é o teu plano, é o teu projeto, é aquilo que é importante para o Senhor. É isso que eu quero. Então, quando a gente entra nesse momento da nossa caminhada cristã, é um momento que o Espírito Santo está latente. Ele está ali, disponível, completamente disponível para as nossas vidas, para que ele possa nos usar, Ele possa nos revelar. Ali, gente, quando Jesus fala assim, olha, não foi o seu entendimento, não veio de você, mas essa revelação vem do Espírito, é o Senhor Jesus nos atestando. Mas quando a gente não está sensível a esse Espírito de Deus, gente, Ele fala, Ele mostra, e quantas vezes a gente fala, quer saber? Não é verdade? Quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa, nós estamos em algum lugar, nós estamos falando alguma coisa, nós estamos prestes a fazer alguma coisa, prestes a fazer um comentário, prestes a fazer uma ligação, prestes a entrar numa discussão, prestes a fazer... E ele vem com toda a sutileza, faz não. Tá bom, até para. Aí a gente começa a encontrar todos os argumentos, as justificativas para fazer, para acontecer, porque a gente busca a nossa justiça, enquanto a palavra de Deus diz assim, que a justiça do homem é como panos de imundícia. Que o coração, o nosso coração, ele é enganoso. Parece que não tem muito a ver eu estar entrando nisso agora, mas tem tudo a ver. Porque quando nós somos guiados, conduzidos, a gente se permite ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, é nesse momento que Ele tem toda a liberdade de ação, de movimentação, de se mover, de fazer, de curar, de ministrar, de resgatar. Não é na força do nosso braço. Quando a palavra fala assim que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente fica achando que também pode ser, que aconteça do Espírito Santo convencer de uma maneira sozinha. Ele falou, ministrou, tal. Mas muitas vezes, gente, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo usando uma vida. Numa ministração, numa conversa, num bate-papo, num aconselhamento, num conselho. Porém, se nós não estivermos sensíveis, a gente fala o que a gente pensa e o que a gente acha. E não gera nada. É vazio. É opinião humana. Agora, quando a gente está sensível, alguém senta do nosso lado. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas é impressionante. Para mim é muito notório. Quando eu percebo que o Espírito Santo está me usando, é porque eu fico meio boba com aquilo que eu estou falando, porque não sai de mim. Eu falo assim, meu Deus, eu vou falando e eu vou ficando, e vai me ministrando junto. Aí eu falo assim, uau, Senhor. E tem horas que não, tem horas que é uma conversa que eu vejo que é minha, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo. E é tão limitado porque mexe com as minhas emoções, mexe com a minha limitação humana, com a minha visão humana que é tão limitada. Eu posso estar num dia que não está muito legal, ou eu posso tomar partido porque é alguém que eu gosto muito. Agora, quando a gente está sensível é o Espírito que conduz, é incrível. Não é verdade? Então, queridos,
às vezes, sabe, a gente vê aí esse movimento todo anticrístico, porque eles não cansam, têm crescido a cada dia, é muita heresia, é muita energia, está crescendo, é uma coisa assim, não é verdade? Gente, cada hora que passa é um negócio novo e umas doideiras. Tem gente que fala que crente é maluco, que crente é doido, que é um povo esquisito. Mas eu ouço cada coisa que eu falo assim, meu Deus, como assim? É cada loucura. É cada loucura que eu não tenho coragem de falar para vocês. Não dá para citar de púlpito. De verdade, é umas coisas muito loucas, assim, que você fala assim, meu Pai amado. E aí eu vejo que, na verdade, a gente tem perdido muito território, justamente porque a gente não está permitindo que esse Espírito que habita em nós se mova. 35 anos, gente, não é nada. Esses caras fizeram muito em 35 anos, 35, 40 anos. Eles fizeram muito. Porque eles eram totalmente abertos ao mover do Espírito Santo de Deus. Eu queria chamar aqui o louvor para estar aqui. Eu estou quase terminando. Eu me preparei para ser tão rápido, que foi mesmo um recorde para mim. Meia hora de palavra, coisa incrível. Mas a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina essas coisas. Olha isso, gente, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecei. O segredo, queridos, de nós permanecermos naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é verdadeiro. Eu não sei se você se preocupa. Eu não sei se você para pensar e se preocupa se você, de fato, é tanta coisa, é tanta moda, é tanta invenção, é tanta coisa. Eu não sei. Se você, como eu, muitas vezes se pergunta, meu Deus, será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa? Será que eu não me perdi no caminho? Eu não sei se você se preocupa com isso. Eu me preocupo muito com isso. Porque eu anseio ver a face do Pai. Eu anseio. Eu não vou nadar para morrer na praia. Então, a palavra de Deus é algo que a gente tem que ler isso daqui. Essas cartas estão sendo fenomenais. Eu não sei se você consegue dimensionar tudo aquilo que o Senhor está trazendo para nós de ensinamento nesses dias. A gente poder junto estudar aquilo que o apóstolo João quis passar para nós como igreja, porque é fundamento, é base. É para que a gente, sabe, é um cuidado, é um zelo, é um carinho. E ele de novo começa, filhinhos. E eu estou aqui dizendo, filhinhos, queridos, gente, vão prestar atenção. E aqui ele nos ensina algo lindo. Lindo. Que ele diz assim, se você quer permanecer, se você não quer ser como esse, que estavam aqui e agora estão lá, num movimento contrário, é o Espírito, é o Santo, é a unção que habita em você. Não é nenhum homem, não é nada que eu possa te dizer, mas é a unção.
Oh Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Como Pai, nós precisamos que o nosso entendimento, que o nosso interior, que o nosso espírito, que tudo aquilo que nós somos, como a gente precisa dimensionar o que é tudo isso, Senhor. Traga, Senhor, de uma maneira mais profunda, o entendimento daquilo que carregamos, o tesouro que nós temos em nós, que é a Tua unção, que é a Tua presença, que nos dá a direção, que nos guia. Assim como Cristo disse, eu vou, mas eis que enviarei um Espírito, e Ele vos guiará. Queria te convidar a se colocar de pé para nós fazermos uma oração sobre tudo aquilo que o Espírito nessa noite nos ministrou. Oh Senhor, oh Senhor. Oh Deus, que possamos sair daqui, Pai, com o nosso entendimento renovado. Oh Espírito Santo de Deus, aguça em nós, revela a nós, mostra-nos, ensina-nos, permita-nos, Senhor, viver da maneira que o Senhor desenhou, da maneira que o Senhor planejou, da maneira, Senhor, que faz todo sentido, Senhor, porque é completo, Senhor, porque quando nós entendemos, Pai, o trabalhar da Trindade nas nossas vidas é completo, porque é o Pai, o Paizinho, é o entendimento do resgatador, é o entendimento daquele que nos salvou, é o entendimento da cruz. Mas, Senhor, precisamos entender também, Pai, aquilo que foi nos dado, que está hoje em nós, que habita em nós, que é a presença do Santo. Oh Deus, revela, Senhor, se move, Senhor,